Olá, eu estou aqui hoje com o João. Tudo bem, João Lúcio? João Lúcio Moraes de Moraes, e a gente tem feito umas leituras de uns materiais literários e a gente tem aproveitado esses momentos para fazer algumas críticas, algumas reflexões sobre como a literatura tem interação com a parte médica. E a gente está num ambiente de hospital, né, fazendo um break nesse momento para aproveitar o momento e fazer algumas reflexões, né? E essa é uma tarefa que eu tenho tentado iniciar agora e talvez ela vá ser estendida para outros acadêmicos. E esse foi o protótipo e a gente está no resultado parcial. Resolvi gravar esse resultado parcial. Então vou fazer algumas perguntas ao João, deixar ele livre para responder. Bom, João, a gente fez algumas leituras e eu queria saber, na sua opinião, dessas que você leu, qual foi aquela que mais lhe marcou como estudante de medicina? Como estudante de medicina, acho que não pode ser outra, não ser a Morte de Ivan Illich. Porque é uma obra que melhor abordou essa relação com a morte e o fim da vida. É muito interessante você ver da perspectiva de quem está morrendo, de quem está doente, o que ela sente e como ela enxerga os médicos, né? Como a gente acaba, às vezes, se preocupando muito mais com a doença orgânica, com o físico, com o material, esquecendo muito da psicológico, né? De como o paciente está se sentindo naquele momento tão difícil para ele, que é perceber que sua vida está terminando. A Morte de Ivan Illich é uma obra nihilista, porque a gente não tem contato assim com as informações do leitor sobre o depois, sobre a vida, sobre para onde vai, de onde veio, mas é como se fosse uma dissecação desse momento da passagem, né? E é interessante como o personagem de Ivan Illich, ele vai passando pela condição e vai percebendo que ele, no transcorrer da sua vida, ele agia de forma automática, ou seja, ele era um juiz e cada pessoa era só mais um. E enfim, quando ele adoeceu, ele começou a necessitar de atenção, de explicação, enfim, e isso é uma coisa que na atividade médica a gente vê a reclamação aí nos jornais, nas mídias, em todo lugar, de que o médico está ficando cada vez mais ligado a exames, não é, a tecnologia. E o Ivan Illich, ou a morte dele, ele faz uma crítica já na época que ele saiu, né, numa tentativa de que isso fosse resgatado, que o médico ele precisa examinar, ele precisa levar aquela informação além do que está no livro, né, exercer aquilo com vocação. Essa interação, né, que também falta no Ivan Illich, né? Não tem nenhum médico que vá a ele e pare um pouco do seu tempo e explique a ele, né, que não se trata de uma doença de rim ou de fígado ou de apêndice ou de baço, mas que é uma condição para ele ali de vida e morte. Mas não há esse momento médico. E existe um apelo em outras obras que o João também já teve contato. Por exemplo, quando a gente vê Dostoiévski, o pai dele era médico, e quando ele escreve Crime e Castigo, ele coloca uma pontinha do livro a atuação do médico, né? João, você pode abordar isso também. O médico que aparece aqui no Castigo, que vai cuidar de Raskolnikov, o personagem principal daquela obra, ele tinha acabado de se formar. E ele começa a dar uma atenção muito grande a Raskolnikov. Só que Raskolnikov era pobre, não tinha dinheiro. E a família, o amigo, pergunta ao médico: por que você está dando tanta atenção a gente? Esse paciente, nem dinheiro para te pagar ele tem. Ele fala: não, é porque nós, médicos jovens, a gente acaba desenvolvendo um amor, um carinho pelos pacientes, quase como se fosse um filho. E isso, ele deixa claro que isso vai se perder com o tempo, mas naquele momento, aquilo ainda é a realidade. Esse é um fato, realmente. Você, ao formar, né, você tem uma clientela muito pequena, dá muito plantão, mas aqueles primeiros pacientes, realmente, eles conseguem deixar uma marca forte. E também é uma marca que, às vezes, você leva para os outros, enfim. Mas, com o passar do tempo,
né? A clientela vai aumentando, o tempo de atendimento vai ficando cada vez menor, né? O corre-corre na vida do médico começa a se apresentar, ele sai, ele começa a ter múltiplos empregos e talvez essa mágica, essa magia do ser médico, ela vai sendo abafada pelo padrão da vida que o médico passa a ter, ou escolhe a ter, ou se dedica a ter. Então, por isso que é importante essa fala do João, né, em dizer que há mais, digamos assim, não é empenho, acho que no empenho é o mesmo, mas que há mais atenção, né, da parte do médico que começa. Aí existe um problema também nesse médico que começa, que o médico não tem, digamos, uma retaguarda, porque ele está começando agora, de experiência, porque a experiência não é o livro que dá, a experiência é o tempo que dá. Tem um livro chamado A Cidadela, do Crone, que é um médico que escreve o livro com uma história médica, onde ele coloca exatamente essa sequência. O médico, ele é recém-formado, ele tem paixão pelo que faz, ele tem paixão pelos pacientes, está na cidadela e passa para uma cidade intermediária em complexidade, aí ele já se torna um pouco mais frio, mas aí ele consegue fazer o doutorado dele, e aí depois ele passa para uma cidade grande onde ele fica totalmente sem saber para onde vai, como é que faz, vai atirar, como é que ganha dinheiro, como é que não ganha, então ele fica totalmente alheio à condição. Até que uma determinada situação, por morte, acaba resgatando a vocação que ele tem. E a gente não deve chegar a esse momento de que a gente, digamos, perca a vocação do médico e precisem acontecer, perder um ente querido, adoecer, passar pelo caminho da doença, como muitos passaram agora com o coronavírus. E existem outras obras que, como a gente está preenchido pela medicina, não só os acadêmicos como os professores, né, os médicos, a gente acaba meio que trazendo a nossa interpretação para aquela parte médica, às vezes uma descrição, né, de alguma situação que a gente vê que hoje é de um jeito, mas que na literatura foi de outro. Então, você se recorda de alguma obra que você tenha lido, assim, uma descrição médica, né, do passado? Mas agora você pegou. Eu lembro que eu me recordo de um. Então, por exemplo, a gente vê algo da transfusão sanguínea no Drácula. Verdade. Né? Você pode explicar como era e como é? No Drácula, né, como todo mundo já conhece um pouquinho da história, né, da cultura popular já, Drácula, o vampiro, ele começa a sugar uma mulher muito jovem, muito bonita, e todas as noites ela acorda nos dias seguintes muito fraca, descorada, sente que vai desmaiar a qualquer momento, e aí o médico percebe que ela precisa de transfusão sanguínea. E a transfusão é feita de maneira quase que aleatória. A primeira pessoa que passasse pela frente seria utilizada para fazer a transfusão sanguínea. Né? Ele acaba brincando com isso, né? Tem um médico muito importante no livro, né? Que é o Dr. Victor Van Helsing, né? Que acaba sendo esse hematologista, acaba brincando empiricamente e fazendo a transfusão. Inclusive ele próprio acaba dando o seu sangue para o paciente. Né? Aí falando a parte também acadêmica, se a gente for criar assim, fazer elucubrações sobre o que tem nesse livro na literatura, você vê que fazendo isso no momento de hoje, isso não seria possível, porque há uma incompatibilidade do sangue, né? Os anticorpos de doador e receptor, antígenos de doador e receptor não combinam e ocorre uma destruição das hemácias. Mas o que acontece no livro do Drácula, a gente pensando assim de forma bem médica, a gente pensa que para aquela condição específica, a transfusão de qualquer ser humano não faria mal, porque o sangue do paciente, digamos, daquele que está sofrendo, ele é totalmente sugado, né? Não fica nem sangue nem anticorpos. Então, talvez nessa literatura fantástica do Drácula, talvez ali fizesse sentido. Mas, né, nos dias atuais, a gente não consegue fazer uma pessoa pegar o sangue dele, colocar em mim, pegar o meu, colocar, né, em qualquer um que vai passando. Isso não é pertinente, isso não é seguro.
E existe também, eu acho que é uma coisa que o João gosta bastante, eu também gosto muito, é quando os livros trazem algo da loucura. Temos alguns ao longo desse período que abordam a loucura. Talvez a Crime e Castigo, com Raskolnikov, né, um paciente, um personagem e paciente, para dizer assim também, que tem morte de esquizofrenia, né, de mania, certamente, apresenta também. Então, muito interessante a gente observar toda a transformação dele, o isolamento, que é típico dos esquizofrênicos, né, da família, dos amigos, os surtos rompantes de raiva, o delírio de grandeza que ele apresenta em muitos momentos do livro, né, todo o crime que é cometido ali é aspirado no delírio de grandeza que ele possui, né, de se tornar um personagem famoso, né, na Rússia, da época que vivia. Temos também alguns contos que a gente já abordou, que exploram... Temos o Alienista também, né, o Machado de Assis. O Machado de Assis, na verdade, não é bem o louco em si. A genialidade dele não foi sobre um louco específico, mas foi sobre a loucura em si, sobre o conceito, sobre as delimitações, né, sobre essa ação, né, do manicômio, né, que as pessoas eram literalmente arrancadas da sociedade, coisa que até na nossa sociedade acontecia até pouco tempo. Era retirado daquele convívio e encarcerado no manicômio. Aqui em Alagoas a gente tem uma pessoa que foi fantástica nesse trabalho, que foi Nice da Silveira, que lutou muito por essa não dessa libertação. Ela entendia que não era mas um tratamento mais humano, mesmo que dentro da instituição, né? Um tratamento com a arte, né? Um tratamento voltado com os animais, né? Para que aquilo tomasse uma outra conotação. Um outro autor fantástico que fala sobre a loucura é o Lima Barreto. Ele viveu até pouco mais de 40 anos e ele precisou ser internado no manicômio por alcoolismo. E teve contato, a pessoa na época dele, na época pré-modernista, que ele morreu em 1922, ou seja, ele foi pré-moderno, né? Mas até essa época, a pessoa não internava no dia e saía no outro, a pessoa passava 2 meses. Então você vê, você toma um porre bem tomado, você é pego no chão, é levado para um hospital manicômio, né? Passa e você fica lá encarcerado 2 meses. Isso para um escritor, né? Um cara que tinha na veia e aí ele começa a ver aquilo, ele está sempre falando na loucura, né? No aquele livro Triste Fim do Policarpo Quaresma, ele coloca uma cena em que o próprio Policarpo fica no manicômio e ele descreve assim a loucura dos demais. É fantástico, o escritor é fantástico, esse livro também é sempre muito bom. João, a sua experiência com contos, como é que foi? Você gostava, não gostava? Era uma coisa que eu nunca tinha lido, eu tenho certo preconceito com contos. Assim, eu vou uma história curta, vai trazer para mim uma coisa de 6 páginas, 7 páginas, pelo menos. Foi meio que que acabou lendo ao longo desse período, desses 6 meses, 7 meses, quase um ano, acho que a gente está discutindo literatura. Só que aí eu acabei me surpreendendo, né? Como os contos acabam impactando mais que muitos livros, assim. Tem uma mensagem tão direta, muitas das vezes, que você acaba ficando quase que extasiado. Depois fica anestesiado, né? Dizendo, depois fica, pô, como é que essa coisa tão pequena aqui, tão poucas palavras, conseguiu me pegar desse jeito, né? Talvez você elencaria assim um conto para dizer que é seu conto? O meu conto, o que eu mais gostei foi até um conto um pouco maior, né? Algumas páginas a mais, que ele há pouquíssimo tempo, que foi o Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Né? Acho que foi o que mais me marcou, que mais me... Nesse Sonho de um Homem Ridículo, a gente tem um personagem que é depressivo, insone, já não dorme há muito tempo, não sabe nem mais o que é dormir à noite, e que ele torna-se indiferente a tudo, está apático, né? Tudo no mundo para ele é indiferente. E ele decide que irá se matar, que irá cometer suicídio, só que não sabe exatamente quando, mas vai. Até que em algum momento ele olha para o céu, vê uma estrela e sente que é o sinal. Aquela será a noite que ele cometerá suicídio. Ele chega em casa, pega seu revólver, coloca na mesa. Só que quando chega prestes a cometer o suicídio, ele acaba adormecendo, coisa que ele não fazia há muito tempo. E ao dormir, ele encontra um mundo não tocado pelo pecado original. Ele faz uma viagem interplanetária. E ele, ao chegar neste mundo, ele acaba
se encantando com o amor daquelas pessoas, com a beleza delas, e acaba que muda toda a sua perspectiva. Infelizmente, ele sente que ao chegar naquele mundo, ele acaba corrompendo, ele sente que é a serpente daquele mundo e que levou o pecado até lá. Ele ofereceu a maçã para que as pessoas mordessem, é a sensação que ele tem. E ele pede para que as pessoas voltem a ser o que era antes, mas já não era mais possível, né? E acreditava que havia um antes, que podia ser feito algo diferente. Ele finalmente acorda, e ao acordar, ele tenta levar a verdade para as pessoas. Esse amor que ele viu naquele mundo, ele quer trazer para o nosso. Infelizmente, a história acaba aqui, mas é fantástica, assim, encantadora. Eu acho que ele toca num tema assim, atual, apesar de parece que a sociedade não fala, que é o suicídio. Né? E também a gente pode pensar de que talvez nesse sonho ele tenha passado por toda uma sessão de análise. Né? Psicanálise, né? Ele passou por uma psicanálise, numa noite ele passou por uma sessão que precisaria de anos para resolver. A iluminação de Buda, tudo que você conseguiu pensar, ele conseguiu... Ele conseguiu a iluminação, né? Um curso intensivo de algumas horas. De algumas horas de sono, né? E aí tem um outro aspecto, a gente que é médico sempre está pensando nesses aspectos. Então o sono, ele tem hoje uma ação anti-inflamatória, né? Não tem uma ação psicológica, mas tem uma ação anti-inflamatória. Então a gente sabe que quem dorme mais pode viver mais, quem dorme bem, quem dorme mais tem menos, as doenças podem ter um curso menor, né? Então o sono só faz bem. Agora, a este ponto, né, da pessoa dormir de um jeito e acordar de outro, eu nunca vi na realidade. Qual seria o outro ponto que você... Outro ponto seria o espelho. A gente não discutiu aqui, mas eu acabei lendo junto com outros contos de Machado de Assis. E no espelho temos um alferes, né, um posto militar, um jovem que é alçado ao alferes, melhor dizendo, e ele acaba deixando o cargo subir a sua cabeça, né, como acontece com muita gente. Então ele não era mais o João, ele era o alferes João. E ele queria que se referisse a ele assim, ele passa a andar quase que todo momento com o uniforme, até que em dado momento ele não se reconhece mais sem aquele uniforme. Ele é o carro que ele possui. Isso é muito interessante, né? Ele não é mais um qualquer, ele é o doutor João. Ele precisa que lembrem constantemente que ele tem aquele cargo. Ele deixa de ser a pessoa e passa a ser o carro, né? E o interessante desse conto do Machado de Assis é que ele não se vê. Isso é que é o mais engraçado. Ele não se vê e ao mesmo tempo ele se vê, né? Só não se reconhece. Ele olha para ele mesmo, mas ele não reconhece, ele já é outra pessoa sendo aquela pessoa, então você fica meio que... Tem um conceito da psiquiatria que é despersonalização. Você se vê e não se enxerga, né? Você não se sente como sendo você. Como não sendo você. E é uma despersonalização fantástica porque... isso o transforma, ele vai até o final do livro e perde a sua característica, né? E no dia a dia a gente pode estar exposto a isso com os cargos, né? Com os postos políticos que você recebe, né? Com as identidades que você possui, por exemplo, eu sou o professor fulano, né? Eu sou o médico que mais faz aquilo. Então você vê que não é uma coisa só do Machado de Assis, é uma coisa que pode acontecer em quaisquer condições. Mas enfim, João, para a gente terminar esse vídeo, qual seria, assim, digamos, o aprendizado maior que você teve até o presente momento com a literatura? É engraçado, né? Eu li muito antes de entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade eu dei uma parada, né? Acabei lendo outras coisas, mas assim, leitura, literatura, conto, livro, acabei que ficou de segundo plano. E eu acho que o grande aprendizado que eu tive nesse período é o seguinte: dá para aprender medicina na literatura. É um aprendizado que dificilmente eu conseguiria com os livros acadêmicos, né? E isso é muito interessante. Você acaba crescendo muito, assim, você passa a enxergar os pacientes, os casos de uma outra forma, e você acaba, em situações do seu dia a dia, lembrando automaticamente algum livro. Pô, essa cena aqui parece que eu li em A Morte que Vem Elite, parece que eu vi Raskolnikov nesse paciente. Você acaba se identificando com os livros e vendo que eles têm uma aplicação, às vezes, muito mais prática do que muito livro acadêmico, né, que a gente usa na faculdade. Eu não acho que seja culpa do aluno, não. Eu não acho que... Porque, assim, a medicina, 300 anos atrás, por exemplo, você precisava de 100 anos para poder ela se renovar.
E foi chegando aos tempos atuais, a gente foi tendo acesso aos livros, os livros cada vez mais próximos a nós, na biblioteca, tudo. Então ela já levava menos tempo, 50 anos, 20 anos. Só que agora, nesse mundo globalizado e pós-pandêmico, se espera que a medicina se atualize anualmente. Então, como é que a gente vai ter tempo para estudar tanta coisa E ainda ler literatura. e ainda ler literatura? Então, a faculdade, as faculdades de medicina, principalmente essas que eu participo, que são aqui do Brasil e outras do Brasil, não existe um momento em que você pare para fazer com que o estudante tenha uma formação humanística, que é isso que o João está colocando. Então a criança vem na escola com uma formação humanística em ascensão, aí entra na faculdade de medicina, mas é tanto conhecimento que a formação humanística estaciona. E aí, ao sair da faculdade, é que ela vai se permitir ter nova ascensão. O problema é que quando sai da faculdade, aí você troca muitos estudos por muitas horas de trabalho. Então, você acaba vendo que para o médico a formação religiosa, a formação escolar, no final das contas, ela acaba tendo um peso enorme, né? E é uma coisa que é relegada a segundo plano. Você está estudando para o vestibular, não é assim? Está estudando, você quer passar no vestibular, você tem aquela vocação, você tem aquele sonho, e aí vai meio que estudando. Então, é necessário que a gente tenha momentos como esse, como outros, e que use ferramentas para que o estudante de medicina possa ficar preenchido com algo a mais do que o que a faculdade oferece. Que pode ser a religião, pode ser a filosofia, né? Ou através de um professor, um mestre, ou através da leitura filosófica, ou pode ser dessa forma divertidíssima que é a literatura, onde você acaba escolhendo seus contos, fazendo seu tempo e trazendo aquilo para o seu dia a dia. Então, é essa literatura que está faltando para o estudante de medicina. Eu criei uma carta para mostrar uma sugestão de contos, romances, obras direcionadas à medicina. Está no seguinte endereço: http://tinyurl.com/ao estudante. AO é AO estudante.